O volante Daniel Peixoto não fecha com Goiás após exames detectarem uma pequena lesão do atleta que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista. No vídeo hoje irei trazer aqui com mais detalhes a respeito desse assunto, quanto que possivelmente seria o período de duração do seu contrato e se irá fazer falta ou não na equipe esmeraldina. Pode ter uma revolta, uma reviravolta, melhor dizendo, futuramente a respeito do atleta. Além disso, quero comentar também sobre a situação do meio atacante Thales, jogador que da Ponte Preta atualmente ainda está emprestado pela equipe esmeraldina. Até quando vai o seu contrato com o maior do Centro-Oeste e por que ele não vem sendo aproveitado pelo famoso técnico Hélio dos Anjos lá no interior de São Paulo. Além disso, comentar sobre um outro jogador, esse formado nas categorias de base do Verdão, meio-campista Léo Senna. Como todo mundo sabe, acabou tendo uma grave lesão, enfim, envolvendo em uma grave doença nessa temporada, não fez nenhuma partida. Trazer um pouco aqui de detalhes a respeito do seu atual momento lá no Spezia da Itália. Esses eram os três principais assuntos do nosso vídeo hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Todos os dias temos pelo menos 2 vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. O primeiro costuma sair por volta das 12h30 e o segundo por volta das 6 até 6h15 da tarde, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a Sorte GoBet, apoiadora aqui de casas de apostas esportivas do Goiás News, inclusive já nessa quarta-feira, com diversas partidas com boas cotações, inclusive para você fazer sua aposta. O River Plate entra em campo pela Copa Libertadores diante o Alianza Lima. Além disso, outras partidas com cotações interessantes, Independente Del Valle e América Mineiro, Atlético Mineiro e Tolima em Belo Horizonte. Além disso, ainda na Copa Libertadores, Colo-Colo e Fortaleza valendo vaga ali para as oitavas de finais. Ficou interessado? Vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição. Já pode chamar lá no WhatsApp. Tem um grupo ainda exclusivo, onde você pode receber algumas dicas, enfim, algumas cotações também especiais de última hora. Vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje com a informação mais recente sobre os bastidores do Goiás, sobre essa não contratação do volante Daniel Peixoto, jogador de 24 anos de idade. Informação repassada ainda na manhã desta quarta-feira pelo jornalista André Rodrigues, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, onde ele confirmou que após não passar nos exames médicos, o volante Daniel Peixoto não irá assinar contrato com a equipe esmeraldina. O atleta passou por uma ressonância magnética e teve confirmado uma lesão no reto femoral, mais ou menos ali onde liga o joelho, juntamente também com o quadríceps do jogador, ou seja, uma função bem importante para um atleta de futebol. E, inclusive, ele já estava tratando possivelmente dessa mesma lesão ainda quando terminou o Campeonato Paulista pela equipe do Rio Claro. O Rio Claro, que chegou até as semifinais, acabou não avançando, perdeu para a Portuguesa. Apenas os 2 finalistas subiam para a primeira divisão. Dessa forma, o jogador que já estava na mira do Goiás para chegar lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, acabou que foi enrolando, enfim, mesmo ele já tendo esse seu vínculo encerrado com a equipe do Rio Claro, poderia sim fechar com o Goiás e já acertar esse seu primeiro contrato. Segundo informações aí do Mais Esporte Goiano, melhor dizendo, seu contrato seria de aproximadamente 2 ou 3 anos de duração com a equipe esmeraldina, ou seja, vendo também o potencial do jogador futuramente. Então realmente não irá acertar com o time esmeraldino. O seu período estimado de recuperação fica ali em torno entre 4 a 6 semanas, ou seja, não é uma lesão assim tão grave, mais ou menos até ele recuperar o ritmo de jogo, ter suas primeiras oportunidades com Jair Ventura, possivelmente uns 2 meses, 2 meses e meio. Entretanto, acho que é uma função que nem precisa tanto de reforços e o Daniel Peixoto poderia sim ficar um pouco encostado, se assim podemos dizer, dentro do time. Hoje o Caio Vinícius vem sendo titular, também outras opções interessantes como Matheus Salles, o Auremir, Felipe Bastos, então não sei se precisa de mais um jogador para essa posição. O Henrique Loureiro, que possivelmente deve deixar o Goiás. Acho que se for para chegar mais uma contratação para o meio de campo mais defensivo, que seja um jogador realmente com outra bagagem, enfim, um cara que já chegue para agregar no elenco. Enfim, gosto do estilo de jogo do Daniel Peixoto, poderia ser uma opção interessante lá no comecinho do ano, mas nesse Campeonato Brasileiro, enfim, acho que se fosse para chegar um jogador nessa posição, realmente para resolver o problema da equipe esmeraldina. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse não fechamento do acordo, essa lesão novamente do jogador que veio do Rio Claro, se poderia ser uma boa contratação, vai fazer falta, enfim, também as posições que a equipe esmeraldina deve buscar reforços para essa Série A. O Daniel Peixoto, que é natural de Salvador, começou sua carreira nas categorias de base do Jacuipiense, lá do interior da Bahia, tem passagens também pelo Sport, nas categorias de base, como profissional também pelo Imperatriz, e jogou a última Série C com a camisa do Jacuipiense, 22 partidas, 3 gols marcados
nesse Campeonato Paulista da segunda divisão, 17 atuações pela equipe do Rio Claro. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com um jogador que muitos de vocês possivelmente nem sabia que ele ainda tinha vínculo com o Goiás, que é o meio-campista Thales, jogador que tem o seu vínculo com o Goiás até dezembro e está repassado à Ponte Preta também da mesma forma até o final do ano. Informação que foi repassada pelo futebolinterior.com, muito obrigado a eles também por ter concedido essa matéria, falando sobre uma entrevista do Hélio dos Anjos, ainda no decorrer dessa semana, onde ele foi perguntado por que não vem utilizando o meio-campista Thales dentro do seu time. Ele afirmou que está treinando normalmente, entretanto, na equipe sub-23 e que qualquer decisão que ele acabou tomando foi por conta de bastante reverência em relação aos treinamentos do jogador. Ele praticamente iniciou a vida como jogador profissional comigo no Goiás. Conheço o Thales aí da base do time esmeraldino dos jogos no profissional. São decisões que tem que tomar, enfim, decisões da sua responsabilidade que são tomadas com bastante critério. Essas foram as palavras do Hélio dos Anjos, explicando por que o Thales não vem jogando na Ponte Preta. Ele que, inclusive, já tinha feito a última Série B lá pela Macaca, teve uma boa reta final de Série B, foi titular ali nas partidas finais, inclusive marcando gols, dando assistências, mas em 2022, realmente ainda tendo mais esse contrato com a equipe esmeraldina, não foi muito aproveitado. Jogador de 24 anos de idade, nessa temporada, apenas 3 atuações pela Ponte Preta, todas elas lá no comecinho do ano, ainda na Copa do Brasil contra o Cascavel foi titular, também entrou em mais 15 minutos contra a equipe do Corinthians e por último diante o Ituano, mais 15 minutinhos também, mas lá ainda no dia 19 de março, ou seja, o jogador não vem sendo utilizado, possivelmente pode ter seu contrato rescindido com a Ponte Preta, que obviamente ajuda nos vencimentos do jogador juntamente ao Goiás. Enfim, vamos ver qual vai ser o acordo entre as duas direções para a devolução do jogador, que obviamente treinando no Sub-23 não pode agregar tanto assim. Acho que o ideal é voltar para a equipe esmeraldina agora e ter algum destino, possivelmente um empréstimo para um time ou da Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo treinar com a equipe esmeraldina. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o meio-campista Thales. Merece chance no Goiás? Será que poderia ali ter um espaço dentro da equipe? Eu acho que quando teve suas chances assim não aproveitou tão bem. Enfim, na temporada passada pela Ponte Preta, 18 partidas, 2 gols marcados e 1 assistência. Ele que já vem sendo emprestado pelo Goiás desde lá de 2020, quando teve uma breve passagem no Brasil de Pelotas, na Série B do Campeonato Brasileiro, só 5 jogos. Pelo Goiás mesmo, seu melhor ano foi em 2019, em algumas partidas inclusive da Série A. 16 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Até começou razoavelmente bem em 2020, com 7 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência, mas nunca foi um jogador assim de entrar na graça dos torcedores. Enfim, um atleta bastante contestado, tem seu vínculo se encerrando já em dezembro agora de 2022. O que você faria com o Thales, encostado lá na Ponte Preta? Pode ter essa sua rescisão amigável e possivelmente retornando para o time esmeraldino agora no mês de junho. Enfim, qual a alternativa mais viável? Continuar com o jogador, emprestar e ir para um outro clube? Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a temporada lá na Europa já se encerrou, inclusive o campeonato italiano, e temos ele algumas figuras importantes dentro da Série A lá da Itália, formado nas categorias de base do Verdão. O Rafael Toloi com a Atalanta acabou ficando na 8ª colocação. Infelizmente ele não conseguiu nenhuma classificação europeia, mas no geral uma temporada bem positiva. E sobre o jogador também que eu quero falar no vídeo de hoje é o Léo Senna, o Spezia, que conseguiu pelo 2º ano consecutivo a sua permanência na primeira divisão, acabou terminando na 16ª colocação. Lá tem 20 equipes, mas apenas as 3 últimas são rebaixadas. Acabou ficando com uma vantagem até legal de 6 pontos acima do Cagliari, que foi o primeiro time rebaixado. O Spezia fez um bom ano, assim como na temporada passada, conseguindo se firmar por 2 temporadas consecutivas na primeira divisão. Entretanto, o Léo Senna, infelizmente, não foi importante nessa temporada. O jogador sequer fez nenhuma partida, não entrou em campo em nenhum momento. Inclusive, já tinha trago algumas informações na semana passada sobre o atual momento do jogador, que após a recuperação de uma doença, enfim, não posso falar aqui, enfim, o que todo mundo sabe, que está acontecendo. Ele acabou ficando assim com o coração um pouco mais frágil do que o normal, acabou desenvolvendo uma miocardite, que apenas o tempo e uma boa recuperação podem levar o jogador a voltar a atuar profissional lá no futebol italiano. Ou seja, o jogador tem que ter esse período mesmo de ficar mais parado, enfim, descanso, nenhum tipo de exercício um pouco mais forte. Léo Senna, a tendência que a partir da próxima temporada seja um jogador mais importante e voltando aos treinamentos, possivelmente já na pré-temporada para o ano de 22/23
lá no futebol europeu, né? O jogador que pelo Goiás entrou em campo 185 vezes, tem uma identificação muito grande com a equipe esmeraldina, já tem 26 anos de idade, inclusive naquela polêmica envolvendo a negociação dele com o Atlético Mineiro, o Atlético pagou aproximadamente 4 milhões de reais, aí tudo certo, né? Já estava com o contrato, inclusive, próximo de se encerrar com a equipe esmeraldina. Entretanto, na sua negociação final com o Spezia, acabou tendo essa dúvida, enfim, será que o Atlético Mineiro vendeu a porcentagem do Goiás sem a equipe esmeraldina aceitar? Enfim, inclusive já estou atrás de saber um pouco mais dessas informações, realmente bem complicado a respeito desse assunto. Entretanto, né, é fato que ele ainda tem contrato com a equipe italiana, seu vínculo se encerra apenas no final da próxima temporada, ou seja, o jogador ainda tem uma margem para queimar, né? O seu contrato ainda vai até o dia 30 de junho de 2024, né? Sem ser no final dessa próxima temporada. Na outra ainda o jogador realmente tem tudo para agregar na equipe italiana. Inclusive, após 19 partidas na Série A do ano passado, foram inclusive uma assistência, jogos importantes contra Lazio, Juventus, até mesmo a equipe do Milan. Surgiu uma especulação dele poder reforçar o time da Fiorentina, da cidade de Florença, também uma das maiores equipes lá do futebol italiano, e também a Atalanta, mas acabou não se concretizando, né? Inclusive o Spezia realizando o seu direito de compra. Uma pena ali para o Léo Senna, né? Encerrando essa temporada, infelizmente, sem nenhuma atuação, mas pelo menos para o ano que vem não é uma doença tão grave, sim apenas o tempo e uma boa recuperação. O jogador possivelmente irá retornar aos gramados em 2023. O que você acha sobre o Léo Senna? Gostaria de ver ele de volta no Goiás, né? Um atleta que realmente tem essa grande identificação com o time esmeraldino. Vamos torcer também para ele ter uma boa temporada lá no futebol italiano, enfim, né, aproveitar também do seu melhor futebol nas melhores e principais ligas do mundo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, além, claro, de fazer suas apostas esportivas lá na Sorte GoBet, tá bom? Para você já ter as melhores cotações, enfim, já sair lucrando durante essa semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!